Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Baú de Votu, um programa que a gente tenta resgatar as memórias de Votuporanga, de famílias votuporanguenses. Inclusive, se você tiver alguma sugestão, manda aqui pra gente, que vai ser um prazer nós convidarmos um indicado seu. E hoje eu tenho o prazer de receber o Valdenir Cunha, que é uma pessoa que trabalhou na CESP, na Câmara, e tem um trabalho filantrópico muito interessante em Votuporanga. Cunha, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, viu, Zé Carlos? Muito prazer estar com você aqui. Ô Cunha, vamos começar do começo. Vamos lá. Você veio para cá quando? A sua família veio para cá? Da onde? Como é que foi? A minha história começou bem diferente do que eu faço hoje. Porque, na verdade, eu jogava futebol. O meu sonho era ser jogador profissional de futebol. Bom, e eu cheguei a família ser, inteira jogava. Mas eu cheguei a ser na Votuporanguense. Então, teve em 1970, a Votuporanguense ressurgiu depois de um período que tinha desativado e fez uma peneira, uma seleção. Nessa peneira, eu entrei, eu fui classificado. E eu fiz contrato, eu tinha 18 anos naquela época. E eu fiz um contrato com a Votuporanguense para ficar no time. Mas você morava onde? Morava em Ecatu. Em Ecatu, município de Itanabi, né? E eu vim para cá para isso, para essa finalidade. Aí eu fiquei 6 meses como profissional, eu era bem garoto ainda, tinha o time profissional mais experiente, eu era reserva, entrei algumas vezes, mas quando foi em junho, eu tive uma jogada com o Virgílio era titular do time, eu era reserva, um contra o outro, e num acidente de trabalho dentro do campo, eu rompi o menisco, os 2 meniscos do joelho direito. E naquela época isso era fatal. Não tinha o que fazer, cirurgia. Não fazia mais nada a não ser extrair os 2 meniscos. Consequentemente, o joelho fica imprestável. Tentei mais um pouco, mas não teve mais jeito. Então, a minha vida profissional de futebol foi 6 meses. Encerrou aí. Bom, aí a vida continua. Lógico. Eu continuei estudando, continuei estudando. Depois eu fui trabalhando, Mas aí você morava sozinho? Não, morava com a minha família. Meu pai veio para cá, meus irmãos. Então vocês vieram... Em 70. Tá. 70. Vieram para te acompanhar? Sim, e ficamos aqui. Meu pai depois teve mercearia, teve comércio. Meus irmãos, vocês conhecem todos aí, cada um situado num local. E a gente ficou por aqui. Aí depois eu entrei na CESP, fiquei lá por 13 anos. E posteriormente, profissionalmente, eu fui também para a Câmara Municipal, onde eu fiquei 23 anos. Aí me aposentei na Câmara. Mas antes disso, eu já vinha fazendo esse trabalho de assistência social, filantropia, desde quando eu estava lá na CESP ainda. Nas horas de folga, eu fui começar fazendo esse trabalho, que faço com muita alegria até hoje. Então, a vida profissional foi essa. E você gostava de escrever também, né? Eu sempre gostei, né? Então, eu tenho um artigo diário, uma coluna semanal no Diário de Votuporanga, uma coluna espírita, uma coluna semanal no jornal A Cidade, o programa espírita também na rádio Clube de Votuporanga. Aí eu escrevo para o jornal, a revista eletrônica do Paraná, de Londrina, e escrevo para a Folha Espírita em São Paulo. A Folha Espírita é um jornal de circulação mundial, roda o mundo inteiro na língua portuguesa. Então meus artigos também vão. E na revista portuguesa A Verdade. Nós também fazemos parte dessa revista de Lisboa. Mas, Cunha, você também já escreveu livro sem ser espírita, não escreveu? Não, todos eles eram. Todos os 13 livros que eu publiquei, eu tenho 13 livros publicados. Todos eles com direito autoral dedicado à assistência social. Eu nunca peguei um centavo, embora não consiga muito, porque a gente não consegue vender muito livro. Não. Eu acho que as 13 edições aí, se eu cheguei a vender uns 70 mil livros, foi muito. E aí o que deu, a rendinha pequena que deu, transferi lá para a Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, que é onde nós centralizamos a nossa ação social em Votuporanga. Cunha, deixa eu te fazer uma pergunta. Conta um pouquinho assim, a tua família, o seu pai veio, você veio para jogar futebol, e a tua família veio, seu pai veio fazer o quê? O meu pai tinha um sítio, ele mexia com lavoura. Mas ele vinha para cá, esse sítio era em Cosmorama, não era tão longe. Então ele ia todo dia para o sítio e voltava. Às vezes ficava lá 2 dias, 3 dias e voltava, ele cuidava. E os meus irmãos foram trabalhar.
Depois jogaram futebol também amador, e na Votuporanguense, 3 irmãos meus também jogaram, só que jogaram como amadores, entrando nos jogos amistosos. O Devanir, que hoje trabalha na prefeitura, até hoje trabalha lá, jogou. O Jovair, que tem aquele depósito de água ali na rua, na Avenida Fortunato Targino Grande, jogou na Votuporanguense. O Alcir, que mora em Ribeirão Preto hoje, também jogou na Votuporanguense, em jogos amistosos, mas nunca profissional. Profissional foi só eu. Você é o mais velho? Eu sou mais velho. Sim. Porque eu joguei com o Jovair. O Sim. Jovair jogava na Juvanel. Juvanel, exatamente. Eu joguei no Colégio Agrícola e eram todos bons de bola, né? Todos nós gostávamos um pouquinho de bola. Se era bom, a gente não sabe, não, mas gostava bastante. Nós chegamos a jogar na Juvanel, os 4 juntos. Ah, é? Os 4 juntos. Quando a Juvanel era aquele timaço. Só que aquela história, aquele tempo não tinha foto. Você não tem recordações desses momentos. Hoje você tira foto até para respirar. Mas naquele tempo você não tinha foto. Então você jogava esses eventos, a gente não registrou. Então não tenho da Votuporanguense eu não tenho nenhuma foto. Eu fiquei no time profissional por 6 meses, eu não tenho uma recordação da Votuporanguense. Joguei com o Silvinho, joguei com o Virgílio, com o Aime, joguei com o Joãozinho lá de Bálsamo, com o Bita, o Durval de Tanabi, o goleiro. É aquele time lá, o Sidoco, o Neguinho. Não tenho uma única foto. O Jô, joguei com o Jô. O Honda. O Jô era de Gapira. Alto Florense. O Jô, esse pessoal tudo não tem foto. Então, aquele tempo não tinha. Nós jogamos 4 irmãos num time só, na Juvanel. Que legal. E na época da Juvanel era a época que tinha Toniquinho, o Aurinho, o Mildinho, o Dagoberto, o Pompone, o Amil, quem mais? Zé Barriga. O Barriga. Era um timão. Daquele time já desencarnou. O Procópio jogou. Procópio um tempo. Já desencarnou, já faleceu. O Toniquinho, já faleceu. O Aurinho, daquele time lá. O Nilson, que é policial, também fazia parte. Um time, uma seleçãozinha boa a gente tinha ali. E corria a região ganhando jogos aí. O teu irmão, ele fala que ele não se lembra, mas depois que a Juvanel estava ganhando todas, o Colégio Agrícola fez um time em 1978. Ele fala que o juiz roubou, essas coisas, né? E nós conseguimos ganhar da Juvanel e fomos campeões, porque o Colégio Agrícola também montou um timaço. Tinha o Diva lá, não tinha o Alfinete. Estava lá. O Mapa. Tem uns caras bons ali, velho. Nossa, era um timão. E a gente conseguiu ser campeão aquele ano. Então, tinha uns bons times de futebol, né? Aí o teu pai tinha um sítio e depois ele montou... Aí ele comprou uma máquina de benefício de arroz. Aí nós ficamos com essa máquina até muito para frente. É onde hoje o meu irmão tem a distribuidora de água. Onde? Na rua Targino Grande, bem na esquina da Minas Gerais. Ah, tá. Tem uma casa enorme do lado para frente ali, e na esquina tem uma oficina de moto, coisa assim. Aquele prédio foi meu pai que fez quando ele tinha uma mercearia ali, um mini mercado. E no fundo a máquina de benefício. Porque naquela época tinha bastante máquina, né? Tinha, porque eu não tinha arroz, eu não comprava arroz empacotado de supermercado. As pessoas compravam arroz na máquina. E os proprietários, eles guardavam arroz na máquina para o ano inteiro. Então, quando o meu pai enchia a máquina, enchia o prédio da máquina, o galpão de arroz, ele estava com o ano dele garantido. Porque ele ganhava porcentagem. Porque ele ganhava porcentagem. Eu me lembro direito, mas para cada 60 quilos de arroz em casca, ele dava 38 para o dono do saco de arroz. Mas esse arroz dava-se 45. Então, ele pegava 7, que era a porcentagem da máquina. No final do dia, ele tinha lá 50, 60, um saco, 2 sacos de arroz limpo. E aí ele vendia esse arroz para o consumidor. Era a renda dele. Quer dizer, ele beneficiava o arroz. Sim. E aí ele dava a parte do proprietário, do dono do arroz. E aí ele vendia ali o arroz, vendia o fubá. Tinha farelo. Tinha o farelo para pescador. Exatamente. Então o comércio nosso era esse. Depois foi melhorando, ele montou a mercearia na esquina da Targino Grande com a Minas Gerais, ficou um bom tempo ali com a mercearia. Mas aí começou a chegar os grandes supermercados em Votuporanga. Aí o pequeno não aguenta. Ele não aguentou e teve que vender. Aí veio o Golfinho naquela época, depois veio os mercados grandes. Aí os pequenos fica muito difícil sobreviver. Né? Aí ele vendeu. Isso é um grande problema, né? Geralmente o comércio é isso, né, filho? Hoje as grandes redes...
Porque como é que você, o mercadinho, consegue competir com Não, uma não tem. grande rede? Por exemplo, um supermercado de grande compra 10 caminhões de arroz. É. O pequenininho compra 10 sacos de arroz. O preço é outro. Não, eu estava conversando com um amigo, que ele está representando uma empresa de arroz. Ele falou que o Porecatu, para começar, comprou 5 carretas É? de arroz dele. Quer dizer, porque ele vai distribuir toda a região, Sim. né, da rede. Então o pequeno não Agora tem. o pequeno compra um fardinho, dois fardinhos. Para vender, né? para fazer giro. E aí nós ficamos, e meus irmãos foram se empregando, eu também fui trabalhando, e a vida seguiu por aí. Bom, e aí você entrou na CESP quando e como? Foi concurso? Concurso. Eu estava trabalhando na Casa Costa naquela época. Aí eu fiz concurso, na oportunidade eu lembro que acho que tinham 4 vagas, e nós fizemos um concurso em umas 150 pessoas. Eu tive a sorte de entrar numa dessas 4 vagas. E era CESP? Era CESP, ainda era CESP. Depois passou a Companhia Energética de São Paulo, depois a Eletro. Era Centrais Elétricas. Centrais Elétricas de São Paulo. E eu trabalhei um bom período ali na parte do faturamento, e depois, como surgiu a transformação para a Companhia Energética de São Paulo, o Dr. Ferraz, que era o gerente regional, eu tinha muita amizade, sempre gostei de escrever. E eu fazia o jornalzinho da CESP. Eu lembro, você fazia aquele jornalzinho mensal. Mensal. Fazia um jornalzinho, distribuía para os funcionários, e ele se encantou com aquilo, me chamou para ser o Relações Públicas da empresa com essa nova marca. Aí eu fui em São Paulo, foi a primeira vez que eu fiquei perto de uma autoridade, né? Era caipira. Aí eu fui em São Paulo para o lançamento disso e eu sentei do lado do Maluf, porque o governador era o Maluf. O Maluf levou a gente para comer numa cobertura na Avenida Paulista, que eu fiquei encantado. Aquilo para mim era uma coisa assim inacessível para o meu nível de pessoa. Inimaginável que fosse ali. Eu estava sentado na cúpula do governo do estado de São Paulo. E eu, um simples funcionário da CESP de Votuporanga, estava lá. E por coincidência, nós sentamos, ele veio e sentou do meu lado. E eu fiquei do lado do governador. Aquilo para mim, eu quase enchia. E não tem foto. E não tinha foto, porque eu não tinha celular para tirar foto. Fiquei ali do lado dele. Aí eu fui aprendendo. Aí eu viajava bastante a região para difundir os programas da CESP. Aí eu mantinha contato com a imprensa. Lembro muito dos contatos com o seu Nelson Camargo, Sim. Saudoso Nelson Camargo, a quem eu devo muita gratidão, à família Camargo, porque eles abriram as portas do jornal para que eu fizesse o artigo espírita sem cobrar 1 centavo. Eu já publiquei no Jornal Diário de Votuporanga mais ou menos 1.600 artigos. Nunca paguei 1 centavo. Mais de 60 entrevistas com oradores espíritas que vinham aqui. Nunca me cobraram 1 centavo. A Rádio Clube, eu faço um programa há mais de 30 anos. Nunca dei 1 centavo para a Rádio Clube. Então, o jornal A Cidade, eu faço artigo e tenho 1.500 artigos publicados também no jornal A Cidade. Também, felizmente, nunca paguei 1 centavo. No jornal A Cidade você começou quando era do Dorival ainda? Dorival Veronese e o Rivoiro. E Luiz Rivoiro. O Luiz Rivoiro que me chamou. Falou, Cunha, tem uma sessão aqui que eu gostaria que você fizesse, uma sessão espírita, você faz? Eu falei, puxa vida, vou perder uma chance dessa. Nem pensar. Aí comecei a fazer, não parei mais até hoje no Jornal A Cidade. De Jornal A Cidade, bom, eu participei do início. Do início dele. O Luiz Rivoiro foi um... Não, o Luiz Rivoiro era uma cabeça. Foi um grande... Um jornalista, um comunicador de tamanho, gabarito imenso. Então eu devo a esse pessoal muita gratidão. E a família Camargo até hoje, porque eu faço isso até hoje. Agora é o João Carlos, né? João Carlos Ferreira e a esposa, o Danilo lá. Eu continuo agradecido desse pessoal aí, que também Então você começou a trabalhar quando era a Vanguarda. A Vanguarda. Depois que passou para o Diário de Votuporanga. Isso. Vanguarda do Sr. Nelson. Ô, Cunha, e como que era a CESP naquela época? O que a CESP fazia? Como que era o sistema de energia naquela época? Foi em 1970? Antes, 87. Não, 70 eu vim para cá. Quando eu entrei na CESP foi em 1985. 85. E como que era a CESP? A CESP, ela era o que aqui em Votuporanga? Olha, ela era aquele tempo, trabalhar na CESP, no Banco do Brasil, no Banco do Estado, no INSS... E no cartório? No cartório era o que tinha de melhor. Você tinha salário bom e você tinha benefícios fantásticos. A CESP tinha convênio médico.
dentário, com taxas mínimas para o funcionário. Tinha colônias de férias gratuitas, tinha N possibilidade de você ter benefício na empresa. Na minha opinião, a CESP, para mim, foi a professora da minha vida. O que eu aprendi ali, porque você chegava na CESP, você era concursado, entrava na CESP, a primeira coisa que você fazia, você tinha que ir para Rio Claro ou São Paulo, ficar 15 dias só estudando o que era a CESP. A empresa que te acolhia. Falava os objetivos, as propostas, tudo. Aí você vinha para o trabalho, fazia treinamento, fazia capacitação com todo. Era difícil o ano que você não ia 2, 3 vezes, 15, 20 dias, em Rio Claro, que era o centro da empresa da educacional, aprender os mecanismos, os programas e o trabalho da empresa. Isso em todos os setores? Todos os setores. Técnico, nós tínhamos o setor técnico, o setor administrativo, o setor financeiro. Todos. Você era administrativo? Administrativo. Capacitação era para todos. Todo mundo. O funcionário lá de Paulo de Faria, lá do escritório de Paulo de Faria, ficava 15 dias em São Paulo aprendendo o que era a empresa. Era tudo igual. Uma empresa fantástica, investia muito na capacitação dos seus funcionários. Eu aprendi demais ali. E Votuporanga, ela era... Regional. Era regional. Regional. Então, todas as cidades daqui da região... Se reportava a Votuporanga. Na época tinha a regional de Votuporanga, a regional de Andradina, a regional de Rio Claro, Itapeva e Atibaia. Eram 5 regionais que tinha. Votuporanga era uma dessas regionais. Na época eram 400 a 500 funcionários vinculados a essa regional. E todas as cidades da circunvizinhança, Fernandópolis, Jales, Cardoso, era tudo vinculado aqui. Aqui era a cabeça desse trabalho da CESP. Ô Cunha, e naquela época tinha muito problema de queda de energia, essas coisas, porque a tecnologia hoje vai melhorando, mas naquela época ainda não era tão avançada. Então, mas aquela época tinha um conceito na empresa que eu sempre admirei demais e que não vejo mais hoje. A qualidade do serviço. Nós éramos treinados para oferecer o melhor que a gente podia para o consumidor. O consumidor da CESP, ele era o patrão. Qualquer coisa, ele falava direto com o funcionário. Ele não falava com o 0800. Ele não falava com o robô. Ele falava com as pessoas. Então, tinha um escritório em Votuporanga. Na cidade, tinha um escritório. A regional lá em cima, na Rua São Paulo, mas tinha um escritório. O consumidor, ele ia no escritório, como você vai na Saev hoje. Você vai na Saev, você é atendido por pessoas. Por pessoas. Você era atendido por pessoas. Então, o atendimento era fantástico e a prioridade era o consumidor. Nós não podíamos desqualificar nada que a gente era reprimido, tinha sanções, você tinha que atender, valorizar a criatura humana. A tecnologia trouxe toda uma série de avanços, mas trouxe uma geladeira, uma pedra de gelo entre a empresa concessionária e o cliente. Você não fala com ninguém, você fala com um monte de código, um monte de máquina, um monte de robô. Aí você não consegue fazer o que você quer, porque você só pode falar aquilo que eles querem que você fala. Então, se você faz isso, você diz que 1. Se é para isso, diz que 2. Se é para isso, se é 3. Você não fala com pessoas. Aquele tempo, não. Então, a qualidade era muito grande. Tinha eletricista para essas ruas todas. Depois entrou a eletricidade rural. Foi uma conquista fantástica para a região quando entrou a energia rural. Quantas redes a gente fez? A gente visitava as propriedades rurais e levava o projeto. O banco financiava. Era uma alegria imensa. Como é que funcionava? Foi acendendo essas fazendas todas. Como é que todas. funcionava? Por exemplo, eu tinha uma fazenda. Eu colocava os postes. Sim. A energia era levada na tua... Você fazia um contrato com a empresa. Você ia pagar um tempo. Por exemplo, o projeto da empresa custava R$20 mil. Para mim? Para você. Você ia pagar isso em 20 anos. 1.000 por mês, por 1.000 por ano. Era muito acessível. Era dinheiro do investimento estadual. Era dinheiro. Aí você ia pagando com o leite que você tirava, com o café que você colhia. A energia, a CESP levava. E como é que eles anotavam o consumo? O eletricista passava lá, de 3 em 3 meses, fazia média. Ou então, quando o produtor rural tinha conhecimento, ele fazia a leitura e levava no escritório da CESP. Era muito comum isso. Porque atrás do talão
tinha os reloginhos. Tinha, era só você riscar. Você pegava o painel do relógio e desenhava no reloginho. Você levava lá, a CESP faturava para você. Cada 3, 4 meses passava um eletricista fazendo a checagem. Se faltou alguma coisa, se encaixou, e não faltava energia. Aí começou o produtor rural, passou a ter triturador, passou a ter uma série, iluminação nos barracões de leite, ordenha, refrigeração de leite, de produtos agrícolas. Melhorou muito. Foi um programa fantástico. Dava gosto de você ver a alegria das pessoas quando chegava. Aí o que acontecia no sítio? Entrou a televisão, entrou o rádio com mais tranquilidade, entrou a geladeira, entrou uma série de benefícios para o homem do campo. E tinha um investimento governamental muito grande. Os pagamentos, não tinha quem não fazia, ninguém recusava, todo mundo. Então, era muito barato. Muito né? barato. Você vê aquela estrada de fazenda assim, tudo iluminado. Né? A gente brincava muito que virava tudo Zé do Mato, o pessoal da CESP, porque enfrentava brejo para poder ir visitar as pessoas. Entrava em cada quiçaça no meio do mato, achava aquela casinha lá, ia lá e a energia foi chegando. Hoje você não tem mais nenhum lugar escuro. Você tem todas as fazendas, tudo, né? Muito bacana esse período da CESP. E que ano foi isso, assim, você lembra? 87, 90, até o ano 2000, por aí, 90. Porque tem o ano 90, os anos 90, a maioria das propriedades aqui não tinha energia. Não, né? não tinha nada. Era tudo gerador com óleo diesel, mas era uma dificuldade imensa. Foi um momento muito gostoso. Eu tenho muita saudade da CESP. A CESP é a empresa que todo funcionário queria ter para trabalhar. A consideração, o respeito. Será tratado com respeito. O Ney falou isso aqui. O Ney falou, né? Muito respeito. O Ney foi meu chefe lá na CESP. O Deval, Geraldo Freitas, meu grande irmão, meu amigo, era meu parceiro do jornalzinho. E pessoas, José Ferraz, que era o gerente regional. A porta da gerência regional ficava aberta. Eu entrava na hora que eu queria. Falar com o gerente regional, maior tranquilidade. Você era considerado, você era tratado. Chegava na época do Natal, era cada festa que a empresa fazia para os funcionários, dava presente para todos os filhos de funcionário. Vamos dizer assim, naquela gíria antiga, era da época da vaca gorda, né? Tinha bastante para todo mundo. Mas então, né, é interessante isso, né, o Cunha? Porque proporcionalmente a energia não era mais cara do que é hoje, né? Então, eu não sei te dizer hoje, mas é que a tecnologia é tão grande, que custa tão caro às vezes, que encarece o produto, né? Embora hoje nós estamos entrando numa fase da energia solar, né? Fotovoltaica, né? Inclusive a minha casa eu já tenho. Já coloquei, é um bom negócio. Tem sol para todo mundo. Então, a energia... E como? Como? E energia limpa, né? Limpa. Você não gasta nada para fazer, né? Energia limpa. Está entrando. Mas cada tempo tem sua história. Isso, né? isso. Bom, e aí você foi para a Câmara Municipal? Câmara Municipal. Na Câmara Municipal fiz concurso também. Fizemos um concurso, eu passei. Aí foi uma outra realidade. Aí eu fui trabalhar numa área que só existe na cidade em um único local, que era a Câmara Municipal. Só tem uma Câmara Municipal em cada cidade. Tudo que acontece dentro de uma Câmara Municipal só acontece ali. Não acontece na empresa aqui, é ali. Ou ali, ou na Câmara de Fernandópolis, ou na Câmara de Rio Preto, ou na Câmara Federal, no Senado. As coisas acontecem só ali. Aquele trabalho, aquela visão, porque é uma casa política, embora eu nunca fui político, eu sempre estive alheio a qualquer filiação partidária, eu era um profissional da Câmara. Eu trabalhava... Mas, Cunha, só um parênteses. Eu convivi um pouco com a Câmara, mas eu nunca percebi, não havia pressão política em cima de vocês, não, né? Nunca teve. Nunca teve, não né? sei como está hoje, que eu estou fora há alguns anos. Nunca tive um problema. Nunca tive. Nunca tive nenhum problema, de jeito nenhum. Não vi ninguém ser pressionado. Ali, porque todo mundo ali era concursado. É diferente dos cargos em comissão. Cargo em comissão, você tem que jogar ao vento que vem. Cargo em comissão, quem te comissionou, ele vai te exigir, né? Lá não, era concursado com horários fixos. Então, se trabalhasse a mais, ganhava hora extra. Era concursado, né? E eu aprendi muito ali também, porque eu conheci como funciona a política, a área política na parte técnica.
como é um projeto de lei, como é um projeto de decreto legislativo, como é um projeto de resolução, como é uma indicação, como é um requerimento, o que um vereador pode fazer, o que ele não pode, o que o prefeito pode fazer, o que ele não pode, porque tem a lei orgânica. Além da Constituição Federal, a Constituição Estadual, existe a lei orgânica do município. Dentro dessa lei orgânica, você tem que ser pautado ali dentro. É a Constituição Municipal, é a lei orgânica. Tudo está escrito ali. Sim. Na Você vida, tem que seguir na aquilo. vida privada, você faz tudo aquilo que a lei não impede. Na vida pública, você faz só o que a lei determina. E você entrou no lugar de quem lá? Do Hugo. Do Hugo. O Hugo era o... Ele era o diretor da Câmara. Ele se aposentou e abriu o concurso para o diretor. E eu tive a felicidade de passar nesse concurso. E o Hugo foi um grande... Fantástico. O Hugo e o Aranádio, como eu disse a você, foram duas pilastras que construíram a Câmara de Votuporanga. São criaturas que devem ser muito bem lembradas. O Aranádio, o Hugo, foram eles com duas funcionárias, que era a Vera Pereira, a Maria Marcelina, o Amilar. Era esse grupinho. Era um grupinho de 5, 6 pessoas quando eu cheguei lá. E a gente dava conta, fazia tudo. Depois foi mudando, foi crescendo, foi ampliando. A nossa Câmara era onde é hoje o gabinete do prefeito atual. Aquela parte da frente da prefeitura, onde existe hoje o gabinete do prefeito, era ali que era a Câmara. Depois nós passamos lá para o prédio do Fórum, na Rua São Paulo. Ficamos um período grande na Rua São Paulo, tudo muito pequeno. Aí construiu o prédio lá embaixo e aí acomodou bastante lá. Ô, Cunha, só uma curiosidade. Você lembra quando teve o Projeto Cura? Você estava lá? Não, o Projeto Cura eu acompanhei, mas não estava na Câmara ainda. Que foi uma loucura. Uma loucura aquilo lá. Gente lá na rua Pará. Porque o prefeito pretendia trazer esse projeto para cá, que ia fazer um empréstimo muito grande e a comunidade se levantou contra. Né? Naquela oportunidade, porque ninguém se prevê futuro. Não. Ninguém prevê futuro. Você vê o real. O real era preocupante na cabeça das pessoas decidiam. Quando começou. Só que aconteceu o seguinte, quem fez se deu bem, porque não pagou a conta. O Cunha, o Luciano falou isso aqui. Quem fez se Mas deu você bem. não pode correr esse risco. Não pode. Tanto é que não correu. Eu fui em Araçatuba. Foi que não correu. Eu fui em Presidente Prudente. Na época, nós fizemos matéria sobre... cobrimos. Lá em Presidente Prudente teve 5 projetos Cura. Aí eu falei para os caras que eram... Eu falei, não, pera um pouquinho, vocês são contra e faz 5? Ele falou, porque se você não fizesse, você não paga funcionário. Porque você é uma coisa... E era uma loucura que... Eu acho até esse projeto Cura deveria ter um esclarecimento muito grande. Porque você não pode correr esse risco, né, Cunha? Não, na época, tanto é que na época preferiu-se não correr o risco. Sim. Só que aqueles que aventuraram, não estou dizendo que estão certo ou estão errado, estou dizendo o que aconteceu. Os que aventuraram, acabou não pagando a conta, morreu a conta, ficou com dinheiro. O município acabou ganhando. Mas aí é o que eu vejo, ninguém prevê futuro. Não. Você não vai falar assim, vou fazer porque não vou pagar? Porque foi um dos momentos que a Câmara... foi quente, hein? Foi quente. Agitado. O Santa Fé lembra também da época da municipalização da educação. Também foi outro momento difícil. Também era interessante, houve uma resistência muito grande pela falta do conhecimento. Exatamente. Porque, gente, tudo que é novidade, tudo que é inovação, há resistência. Você não sabe realmente. Você tem uma proposta, que ela pode ser a proposta da vez, mas você fica preocupado se pode ou não. Na municipalização, houve levantamento. Eu lembro de professores e alunos que foram lá na Câmara, fizeram corredor polonês. O Giacomo tomou tapa na cabeça, porque o vereador tinha que passar no meio do corredor polonês. E as pessoas dando tapa na cabeça do vereador. E eles correram esse risco, entenderam que era bom. Como é que você fica sem municipalização hoje? Não, foi um mapa da mina. Mapa da mina. Foi um grande avanço. O Fundeb hoje paga o município. O que aconteceu? Mas naquela época, o professor tinha dúvida. O funcionário do público tinha dúvida. Todo mundo tinha dúvida. Porque era uma coisa nova. Só que foi uma coisa boa. Então, aqueles que protestaram contra não sabiam o que estava acontecendo. Nada contra essas pessoas. Não, o Santa Fé disse que a filha e a irmã foram contra. Falou assim, Santa Fé, quando é que você vai aprovar isso? Aí o Santa Fé falou, depois vocês vão me agradecer. Exatamente. Né? Porque também eu acho, viu, Cunha, que quando você fala assim, vamos trazer para o município, as pessoas pensam em
em proteger não sei quem, É. e ter corrupção, e você põe o teu afilhado. Eu acho que as pessoas pensam mais nisso, Sim. né? Naquela época, eu lembro direitinho. A Câmara, nós ficávamos no pavimento de superior e tinha uma escada, que você Tinha. não é um cartão eleitoral hoje. Tinha uma escada que você descia. Eles fizeram uma fila, do pessoal, um corredor polonês, lá de cima até embaixo. Os vereadores tinham que passar no meio. E aqueles que estavam defendendo a municipalização eram agredidos. Não tão grave, mas tomava Sim. tapa na cabeça, cantava aquelas músicas ofensivas. Xingava. Não, nós tivemos que chamar a polícia várias vezes para ficar lá embaixo, para dar segurança. A coisa chegava a ferver entre vereadores também, porque cada um entendia de um jeito. Então dava uns embates terríveis. Mas todo mundo se preocupando em fazer o que era melhor. Um de um jeito, o outro do outro. Porque na política, a política ela funciona com uma somatória, com peças. Sim. Você traz um projeto de 10 itens e põe para ser votado. O que acontece? A turma da oposição, daqui contra aquele projeto, traz mais 5 ou 6. Então você tira um aqui, põe o dele aqui, vai encaixando. É composição. Política tem que compor. É Tem que verdade. compor. Então, por que a democracia funciona? Porque tem que compor. Aí vem o partido A, coloca um item, o partido B coloca outro coloca 3, aí dá aquele... Juntou todo mundo. Política é isso. Você não consegue ser radical. Não, eu vou pôr isso aqui e tem que ser isso daqui. Não, na democracia não tem isso. Todo mundo tem opinião. Todo mundo pensa. Todo mundo escolhe. Vence a maioria, mas tem a parte da minoria que vai ter. Você vê os embates do Senado, da Câmara Federal, da Câmara Estadual, aqui mesmo, são composições. Eles vão debatendo e vai compondo. Vai pôr aqui, tira uma peça ali, põe outra aqui, põe ali. O que eu quero aqui não pode, mas entra o que você quer. Enfim, é assim. E naquele tempo era mais ou menos assim também. Dava as discussões. Eu não sei hoje como está a Câmara, mas eu já passei momentos na Câmara Municipal de embates fervorosos de vereadores muito entusiastas, defensores do poder legislativo, da prerrogativa deles, cada um dentro das suas convicções. Mas nada de violência. Eram embates de ideia. E na tribuna... Ideológico. Era gostoso de ver os embates. Era. O Cunha, eu não sei se você estava na Câmara. De vez em quando eu lembro dessa história. Quando o Ederval foi presidente da Câmara, você estava na Câmara? Ederval Gregório? Não, eu fui depois. Você foi depois. Eu nunca me esqueço disso, que o Alzimiro Brandes ia ser o presidente. Essa história eu conheço. Você conhece? Conheço. E aí eles foram para a casa do Ederval, né, Gregório. E acertaram. Tal. E eu participei também, como repórter, eu estava lá, e os caras acertando. Tal. Bom, tá tudo certo? Tudo certo. O Alzimiro Brandes foi embora. Presidente, ele dormiu presidente. ele ia ser eleito. Ele ia ser eleito, ele tinha garantia. Do grupo. Eu também fui embora. E aí, disse que quando todo mundo foi embora, eles... Mexeram outra vez. Mexeram e foi levar. Quando chegou de manhã, a eleição foi de manhã, no outro dia, o Alzimiro não acreditava. Quer dizer, ele dormiu presidente... E acordou derrotado. De vereador. Quer dizer, ele nunca deveria ter ido embora, ele tinha que ficar até o final. As vésperas das eleições para a presidência da Câmara, no meu tempo, hoje eu não sei, eram muito complicadas. Porque as reuniões eram assim, uma em cima da outra, e cada hora trocava o foco. Eu cheguei a ver, não vou dizer nome, sim. Eu cheguei a ver vereador trocar de voto 3, 4 vezes na mesma noite, durante a sessão. A pessoa trocava de voto. Não, porque agora dá certo aqui, dá certo ali. Olha, é complicado. Era uma aventura. Nunca tinha um consenso. Era muito difícil. Era muito disputado. Muito difícil, Era disputado, o pessoal brigava para ser presidente, para ser primeiro secretário, que são os cargos que mais decidiam. A mesa ali. A mesa diretora. Era ferrenho. Mas sempre ressaltando que não havia nenhuma violência contra ninguém. Era apenas a busca pelos ideais. Eu quero ser presidente, eu tenho direito. Isso não pediu amizade também não, né? Não, eu cansei de ver vereador debater com o outro, pesado, e descer da tribuna abraçado.
E Eu acho comer lindo. pizza. Não, Maravilhoso. sim, eu acho bonito, porque você está defendendo ideias, você não está debatendo pessoas. É. Você desceu da tribuna, a hora do lanche lá, ia todo mundo para a cozinha comer lanche junto. Ofender não. Falou cobras e lagartos daquele ali, tudo bem, é como vereador, como figura política, agente político. Ele, ser humano, é outra coisa. Eles iam lá, não tinha... O Cunha, você falou do lanche. Hoje, a sessão da Câmara é direto, não tem intervalo. Antigamente tinha um intervalo para o lanche, né? Tinha intervalo. Antigamente era noite, né? Fazia das 8 horas em diante. Era noite. Hoje é às 6 horas, né? É. A partir daquele stand do apagão da energia, para reduzir custo, mudou para 6 horas e ficou. A gente fazia um lanche, porque quando eu chegar às 10 horas, 10 e meia, estava todo mundo com fome. Hoje as sessões, começando às 6, provavelmente 9 e pouco está terminando, né? Para ir jantar. Mas teve sessão, nós fomos até 2 da manhã, até 3 da manhã, cada embate, rapaz. E você aprende com aquilo ali tudo, né? A entender que as pessoas pensam diferente, são diferentes, e tem que ter tolerância e aceitação do que o outro pensa. Você não é o dono da verdade. A tua verdade é para você, não é para o outro. E você tem que respeitar. Você pode não concordar, com ele, mas você respeita o direito dele pensar, dele falar, dele agir. Dele discordar. Desde que tenha legal, que não seja violência, que não seja nada imoral, nada ilegal, ele tem direito. Nós estamos vendo hoje os embates daí de partidos, que um apoia uma pauta, o outro é contra aquela pauta. Isso. Às vezes uma pauta absurda, mas tem quem defende. Ué, votou naqueles candidatos ali porque gostam daquela pauta. Não, e outra coisa, às vezes, partido de base do governo vota contra, porque eles são contra aquele item. Aquele item. Sim, né? É normal. Isso faz para a democracia. Ô Cunha, vamos falar de uma coisa que você conhece muito, o espiritismo em Votuporanga. Como é que começou? Olha, quando eu comecei na doutrina espírita aqui, foi mais ou menos em 70 também, em 71. Então já existia o Centro Espírita Emmanuel, o Caminho de Damasco, o Bezerra de Menezes, Casas Idôneas, que funcionam até hoje. Daquela época para cá, que nós começamos, aí surgiu, já existia o Humberto de Campos, quando eu estou até hoje, aí surgiu, como departamento do Humberto de Campos, surgiu a Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, que é onde nós temos há 40 anos, nosso trabalho filantrópico, assistência social de promoção humana. Surgiu Maria de Nazaré, com o Divaldinho e a equipe dele, surgiu depois. Surgiu o Ronoel, com o Recanto da Paz. Surgiu a Cidinha, lá com o Boa Nova. Deixa eu ver qual outro mais surgiu. Surgiram várias casas espíritas daquela época para cá. Então, todas elas trabalhando. A gente é muito harmônico. Eu faço palestra daquela, vem fazer palestra aqui. A gente fez muita harmonia, as casas. Mas começou ali na Vila Marim? Não. Começou lá perto, onde é hoje o Poupa Tempo, naquela esquina do Prolimpo. Sabe do Prolimpo? Sim. Começou ali. Ali era o Caminho de Damasco. A primeira casa espírita foi ali. E você sabe quem começou? Não tem essa história. Quando eu cheguei aqui, já não estava mais ali. O mineiro do Banco do Brasil foi do Emmanuel. Ele era do Emmanuel. Então, eu conheci o Sr. Romeu Grise, a Clarissa, a Dona Laurita, o pessoal lá, né? O Rancan, que era de lá, São Nelson, né? Aquele pessoal daquela casa ali. E eu conheci outras casas, como o Capitão Santoro, a esposa dele, Dona Almira, né? E lá no Humberto de Campos, eu cheguei lá, tinha a Dona Floripes, que era como mandava, depois nós fomos chegando, fomos tomando conta, e aí foi crescendo. E essas casas espíritas, todas elas têm junto delas, que é uma característica da nossa doutrina, é o trabalho de assistência aos necessitados. Necessitados de toda a ordem, físico, moral, espiritual. A gente atende os necessitados espirituais, a gente atende os necessitados morais, os necessitados de comida, de roupa, de agasalho, de criança. Então, todas essas casas espíritas possuem ao seu lado uma obra de assistência social e promoção humana, que é a vivência do Evangelho. Na teoria, você aprende o que é o Evangelho. Amar o teu irmão. Tudo bem, eu tenho que amar você, mas só isso? E se você precisa de alguma coisa, que eu vou largar você de lado? Não. Amar o Zé Carlos Pontes é estar com ele quando ele precisa. Você sabe que o padre Lancelotti uma vez falou uma frase que me marcou. Porque muita gente fala, não, fulano não merece, ele teve oportunidade e tal. O padre Lancelotti falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou, você tem que dar ajuda, não é a quem merece, a quem precisa. A quem precisa. Né? Quem precisa. Quem somos nós para julgar se merece ou não? Isso. Com que base você julga o teu irmão? Baseado no quê?
Que história ele tem? Ah, o cara bateu a porta, é um vagabundo. Espera aí. Dia desse, um fato real. Eu estava eu e meu filho na casa, em frente da casa, veio o senhor chorando. Chorava. E você viu que ele estava bem desequilibrado. E tinha uns sintomas de álcool, de alcoolismo. Sim. Me dá um dia para mim beber. Dá um dinheiro para mim beber. Eu falei, não, meu irmão. Aí meu filho é muito caridoso. Você não quer um prato de comida? Eu te dou comida. Não, eu quero beber. Eu quero comida, mas eu queria um dinheiro para beber ou para comprar um cigarro, para mim fumar. Aí ele fala, ai meu Deus do céu, por que você fez isso comigo? E eu fiquei escutando aquilo, meu filho. Aí eu falei, mas por que você fala assim? Que você fala desse jeito assim? Ele falou, sabe por que eu estou nessa vida? Um acidente. Um acidente matou minha mulher e minhas 2 filhas. Morreu todo mundo, acabou minha família. Olha o que Deus fez comigo. Eu falei, mas senhor, eu larguei mão de tudo, abandonei tudo, estou no mundo. Quer dizer, como é que você chama um cara desse de vagabundo? Você teria força para suportar uma pancada dessa sem entrar num clima desse? Ele não teve. Quem teria? Talvez alguém teria. Ele não conseguiu. Ele foi para o mundo. Então ele não é um vagabundo. Ele é um que precisa. Caberia uma instituição do órgão público acolher uma criatura dessa e tentar, com psicólogo, psiquiatra, combate à droga, restituir a dignidade dele. Senão ele vai morrer desse jeito na rua. Então, a gente não pode julgar ninguém. Se você não puder ajudar, filho, que Deus te abençoe, siga teu caminho, mas não faça condenação. Não condenemos ninguém. Ô Cunha, eu não sei se é impressão minha ou não, mas eu acho que que nem você, que trabalha com a doutrina espírita, você acha que é mais fácil de você aceitar perdas assim? Olha, não é fácil perda de jeito nenhum. Eu tenho uma história que você conhece. Eu perdi minha filha com 5 anos de idade, debaixo de um pneu de caminhão. E você viu? Viu na minha frente, eu e o Marcelo. Assistimos a cena. Agora, se eu não tiver uma fé muito convicta em Deus, doeu até agora, dói todo dia. O último pensamento meu da noite é para ela. O último pensamento da minha filha é que Deus te abençoe onde você estiver, porque eu sei que ela está. E ela está. Ela está muito próxima. Então, mas isso traz um certo conforto. Muito conforto. Não tira a tua dor, porque eu não vejo ela há 40 anos quase. Puxa, ela tinha 5 aninhos. Hoje ela teria 40 e... 3, 44. Por aí. Faz esse período que eu não vejo ela. O rosto dela. Tem saudade? Seria o quê? Uma moça? Seria uma mulher que me teria dado netos? É uma dor imensa, dói todo dia. Só que eu tenho que acostumar a colocar uma cápsula em volta do meu coração e seguir trabalhando. Por quê? Porque o conforto, a doutrina espírita me diz o seguinte, ela não morreu. Seu corpinho estraçalhou. Ela não. Ela continua viva. E vou dizer mais coisa para você. Eu trabalho na Casa Espírita há 40 anos e nós temos um trabalho mediúnico. O que é o trabalho mediúnico? É a comunicação com os espíritos. Eu já falei com ela várias vezes. Eu já conversei com ela várias vezes. O meu filho já conversou com ela várias vezes. Toda segunda-feira, um trabalho mediúnico que a gente tem, ela é uma companheira de trabalho. É uma moça hoje, segundo quem consegue ver, os videntes, que é muito bonita. Parece comigo. Aí você apelou. Apelou. Aí tá lá com a gente. Só que eu não vejo, não posso ver. Eu sinto, mas não posso ver, não consigo ver. Então essa força a doutrina espírita te dá. A convicção de que não morreu. Meu pai desencarnou. Já falei com meu pai, conheço. Mas assim, Cunha, eu lembro dessa época, foi muito traumático. Mas se você fosse ateu, por exemplo... dificultaria muito, hein? Você teria sofrido muito, né? Porque você acabou. O ateu acabou. Porque é o fim. Não existe mais nada. Não existe mais nada. Para quem fala morreu, acabou, ué. Não tem mais nada. E eu não, para mim não acabou nada, não. Vai continuar assim. Eu estou com 71 anos. Daqui mais com 10, 12, 15, 20, eu estou indo embora. E onde eu vou encontrar com ela. Vou encontrar com meu pai. Minha mãe está viva ainda. Vou encontrar com familiares meus. Vou encontrar com um amigo. Por que não? Essa é a vida. Esse é o entendimento que eu tenho por convicção. Não é que alguém fala, deve ser, não deve ser. É assim que funciona. É dessa maneira que funciona. E aí então você começa a pensar no quê? O que eu vou levar daqui para lá? Eu vou levar o bem que eu fiz, as alegrias, o que eu fiz de bom para as pessoas. Então eu faço isso. Cunha, o Brasil é um dos países onde existe mais pessoas ligadas à doutrina espírita do mundo, não é? O Brasil é o
país. O espiritismo foi codificado na Europa pelo Allan Kardec em Paris, em 1857. Então, eu queria que você contasse essa história. Foi ele que criou? Não, ele recebeu, ele começou a ver como é que foi o início disso. Começaram a perceber manifestações de efeitos físicos. Por exemplo, num guarda-roupa fechado pegava fogo. De repente, uma panela lá de cima caía sem nenhum motivo. Peraí, tá achando estranho esse negócio aí. Barulhos e confusões, manifestações de toda ordem. Tem alguma ligação com a paranormalidade? Não. A paranormalidade é uma sequência de estudo. Tá. Aí as pessoas falam, o que está acontecendo? Fomos estudar. O Kardec era um professor cientista. Ele era professor. Francês. Ele simplesmente era um cara racional, ele só fazia as coisas que ele fazia, ele pesquisava, ele fazia. Aí começou a ter manifestações, espíritos utilizando as pessoas através pela mediunidade, começaram a falar. Aí ele se interessou, falou: olha, ali tem acontecem uns fenômenos ali, mas tem uns espíritos ali que manifestam, fala alguma coisa, dá batida, você fala assim, bate aqui, bate. Então, ele começou a pesquisar e chegou, então, ao processo. Os próprios espíritos trouxeram o ensinamento para ele. Olha, nós existimos. A humanidade Aí ele colocou isso... a humanidade ainda não tem esse conhecimento, mas nós existimos. Nós estamos aqui. Nós vamos mostrar para vocês. E ele foi trazendo isso aí, ele foi pegando todas essas informações e foi compilando e codificou a doutrina espírita, que é o lançamento do Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas e respostas. Ele, através dos médios, ele ia perguntando, por exemplo, você é o médium, por você está falando um espírito. E eram sempre espíritos muito esclarecidos. E ele perguntava, e como é que é isso? Isso é assim. Como é que é isso? Isso é assim. Ele foi fazendo. Então, os próprios espíritos trouxeram a doutrina espírita para nós. E o Brasil hoje é o... Brasil hoje é onde ele mais produziu, ele mais cresceu, foi no Brasil. E hoje ele espalha para o mundo inteiro. Né? Mas aqui, depois do advento de Chico Xavier, são quase 500 livros o homem produziu mediunicamente. Nunca pegou um centavo daqueles livros. Mas já traduziram para mais de 15 idiomas no mundo. E outra coisa, o que é mais racional para você pensar? Que você acaba ou você continua? Sim. Que o teu ente amado te espera ou que ele acabou? Sim. Mas lógico. Sim. Que Deus seria esse que criava você? Que Deus seria aquele de me tirar a filha com 5 anos de idade e os filhos dos outros, tudo perfeitinho? Esse Deus brincou comigo? Não. Eu sou o Espírito eterno. Eu tenho 40 mil anos usando a razão. Eu fui criado simples e ignorante e estou crescendo. Só que no processo anterior, de encarnações passadas, eu cometi alguns erros. Sim. Que representaram hoje o reflexo do que eu sinto, que eu passo. Ô Cunha, deixa eu te fazer uma pergunta, porque você pode ser o que for, mas você é ser humano. E como ser humano, você tem os seus desejos, a sociedade é isso e tal. Como é que você consegue abrir mão de certas coisas materiais, de conforto, de ostentação? Eu posso ter um carro de luxo, posso ter uma mansão, né? Como que é isso no Espiritismo? Simplesmente nós entendemos que a materialidade, a matéria, ela é um suporte para você crescer espiritualmente. Então, eu preciso crescer. O que vai me levar bem para o mundo espiritual é as conquistas espirituais. O carro que eu tenho não vale nada, a casa que eu tenho não vale nada. Vai valer o dinheiro que eu tenho conforme eu aplico. Por exemplo, se eu tenho dinheiro que eu aplico para comprar um remédio, para levar um prato de comida, uma cesta básica, ajudar uma instituição, isso me faz crescer espiritualmente, isso me faz grande. Se eu ficar com esse dinheiro aqui, daqui a pouco esse corpo, eu posso pôr silicone, eu posso pôr cabelo na minha careca, posso pôr o que eu quiser. Mas esse corpo vai acabar. E a hora que ele acabou, tudo que eu fiz com ele acaba junto. Também não vou andar relaxado por aí, né? Não, mas sabe, Cunha, eu estou perguntando isso porque eu trabalhava no Diário da Região e eu fui... me pediram para eu fazer uma matéria. Eu não vou dizer o nome porque a gente, né, ele não me autorizou a dizer isso. Uma cidade aqui perto de Votuporanga, que ele estava fazendo remédio para cura da AIDS. Bom, enfim, eu não tinha muito, só que a informação era essa. Eu vim de Rio Preto até essa cidade, achando que esse cara era um grande picareta.
Quando eu chego, é um amigo meu da época. Tal. E eu conversei com a mulher dele, ele era farmacêutico. Aí ela falou assim, a gente tinha uma farmácia aqui. Fechamos a farmácia, porque ele dava tudo de graça para os caras. Eu sei quem é. Quer dizer, um cara desse é muito evoluído, né? Desprendido, né? Desprendimento. Olha, o desprendimento é bom, porque você, quanto mais desprendido você for, mais fácil você desliga daqui para ir embora. Essas pessoas apegadas a dinheiro, apegadas a capital, apegadas a grandes fortunas, a hora que desencarna, meu velho, fica grudado nisso aí tudo. Dá um trabalho danado, fica rodando. Aí a pessoa fala, alma penada. Na verdade é uma expressão da gíria, mas tem fundamento. O cara fica preso a isso daí. Porque você é o que você tem na mente. Você é um conjunto mental. Se eu desencarnei e eu não tenho nada que me prenda aqui, eu vou cuidar da minha vida no mundo espiritual. Mas se eu desencarnei e quero continuar administrando a empresa, o dinheiro que eu enterrei, o tesouro, se eu ficar administrando os bens da minha cabeça, eu vou ficar preso aqui. E aqui não é mais meu lugar. Meu lugar já passou. Enquanto eu tenho esse corpo físico, eu fico aqui. Depois eu vou embora. Então, o que eu tenho que fazer? Quanto mais bem eu fizer para o próximo, mais eu me elevo. Quanto mais eu me desapego, eu vou falar desapegar, são os supérfluos, os excessos. Você tem a necessidade. Casa, o carro, a roupa, a comida, a viagem, o passeio, a recreação, é necessário. Nós falamos do supérfluo, do desnecessário. Porque tem muita gente que está apegado de tal forma que se tirar um copo, o cara chora. É tudo dele, é tudo meu. Mas você sabe, Cunha, eu acho que até aqui tem um livro de um autor que ele diz que muita gente confunde felicidade com sucesso. Quer dizer, você é rico, mas você não é feliz. Não, é muito comum isso daí. Né? É muito comum. Você vê essas doenças incuráveis. O câncer. Quantas vezes um câncer pega, por exemplo, um ídolo que é famoso, rico, bilionário, o cara morre. Simplesmente morre. Você vê o Faustão agora lá? Ele tinha todo o dinheiro do mundo para não ter nada. Ele teve que pegar o coração emprestado de um pedreiro lá do Guarujá. Olha como é que a vida é um pelo outro. E eu já vi um empresário de Votuporanga, que o filho dele sofreu um acidente de moto e morreu, e ele falou para mim, se eu pudesse, eu daria a minha vida. Mas não pode. Não pode. Então, meu filho, você tem que começar a desapegar para que você fique bem. Quanto mais você se evolui espiritualmente, maior é o teu conceito no mundo espiritual daqueles espíritos benfeitores que gostam de você. Mais eles se aproximam, mais eles te ajudam, mais eles te inspiram. O Cunha, puta, papo gostoso, mas o tempo se foi. É assim mesmo. Nós sabemos que nós temos... É horário. Eu agradeço muito essa aula que você deu para a gente. E você é uma pessoa muito querida. E sucesso. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço. E quando tiver oportunidade, vai conhecer o nosso trabalho lá na creche. Nós estamos lá todo dia, de cedo à tarde, à noite, de segunda até domingo, sem parar. Nós estamos atendendo lá hoje 30 crianças diretamente, 130 crianças melhor, 300 famílias com comida. É um trabalho lindo lá. Tá? Mas não sou eu não, viu? Eu sou só o que aparece mais, porque eu sou o que falo mais. Tem um grupo imenso atrás de mim que eles ficam enterrados no barro. O telhado sou eu, quem sustenta a casa são eles. Muito obrigado. Deus te abençoe. E assim nós terminamos o nosso programa de hoje, com esse papo gostoso com o Cunha, e nós voltamos na próxima semana com mais um convidado. Até a semana que vem. Muito obrigado pela audiência e até lá.